O mercado trata praticamente com uma certeza os cortes de juros do Fed a partir dessa semana. Só que isso não é uma boa notícia, sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, se você olhar aqui o Polymarket, ele já mostra com um grau alto, né, de probabilidade de 93% que nós vamos ter aquele corte de 25 basis points, né, 0,25%. Só que quem acompanha esse podcast sabe que, na verdade, esse é o tipo de movimento que o Fed não gosta de fazer porque ele é bastante difícil de você reverter. Só que, na verdade, o mercado já vinha gritando isso há bastante tempo e principalmente a curva de juros, porque ela age de uma forma bem diferente do que a gente imagina. Mas antes de mais nada, se você gosta desse tipo de assunto sobre mecânica monetária, como que o dinheiro do mundo circula, como que taxa de juros, principalmente do curto prazo, afetam os nossos investimentos, mas de uma forma muito diferente do que nós estamos acostumados, você pode seguir o nosso Substack com capítulos como esse, gratuitos, de segundas a sextas-feiras, e também a nossa Universidade Omnimacro, onde eu entro em detalhes nos finais de semana, colocando aqui assuntos que acredito que quase ninguém fala sobre isso no Brasil, né? Esse último capítulo foi extremamente importante para você ver as armas que o Fed realmente tem em relação à crise de crédito que ele já está antevendo, que é muito mais importante, na verdade, do que essa questão de subir juros ou cair juros, afinal de contas, não faz a menor diferença em relação à mecânica monetária. E se você quiser algum tipo de referência para os seus investimentos, a gente publica o nosso próprio portfólio, o portfólio Omnimacro, onde nós estamos aqui a mais ou menos 20% desde o dia 4 de abril, certo? E membros podem ver exatamente os ativos que estão sendo investidos. Então, todos os vídeos aqui, todos os links aqui na descrição abaixo. Então, vamos falar agora sobre uma questão muito importante, que é a curva de juros. Sempre que a gente tem um corte de juros, a gente tem aquela expectativa que todo mundo, pelo menos, se fala na mídia, que é sempre como nós aprendemos, e como o Fed também quer passar e transmitir, é o fato de que, olha, a partir de agora o Fed está dando suporte para o mercado, porque o custo de financiamento vai ficar cada vez menor, e isso vai fazer com que as vendas aconteçam, né? Isso ajude o mercado de imobiliário, por exemplo, mais carros serão vendidos, mais financiamentos vão acontecer, e isso vai permitir que a economia se aqueça. Só que, na verdade, nós temos, geralmente, quando os cortes de fato acontecem, eles sempre seguem algo que já ocorreu no mercado de bonds. Mas quando você olha, né, quando eu mostro aqui a curva de juros, é extremamente importante a gente ver esse tipo de movimento. É uma coisa que a gente segue bastante aqui nesse podcast. Então, eu quero primeiro trazer um pouco do que estava acontecendo há um ano atrás, certo? No final do ano passado. Então, a gente tinha juros aqui mais altos, né? Principalmente aqui na parte curta. E os juros do Fed, eles sempre são fora daqui, eles não estão aqui, né? Essa daqui é a curva de juros a partir de um mês, né? O Fed Funds Rate, que a gente conhece, que é um overnight, ou seja, da noite para o dia. Então, ele acaba tendo aqui um magnetismo maior, e esses juros mais curtos seguem muito mais os juros determinados pelo Fed. Mas a partir daqui, ó, você vê uma queda drástica e uma demanda gigantesca por esses tipos de bonds aqui, porque eles são os principais ativos que são usados para o crédito interbancário mundial. E quando você vê eles bem mais baixo do que essa parte aqui, isso sugere uma grande compra. Ou seja, juros caindo significa que esses bonds estão subindo. Mas por que você vai comprar juros de mais longo prazo se eles pagam menos? Então é justamente porque não se trata do retorno que eles dão, mas se trata de segurança, liquidez e a eliminação do risco de crédito. E você precisa usar isso para fazer a operação que a gente chama de repo, que eu sempre falo aqui nesse podcast, que é o crédito interbancário. Você coloca o bond como colateral, ou seja, com uma calção, e no dia seguinte você recompra ele mais caro. Né? É basicamente um empréstimo overnight ou de alguns dias. Então, esse mercado está buscando cada vez mais segurança e liquidez. Então, ele meio que quebra aquela grande máxima de que juros baixos significam crédito abundante. Isso não é, num cenário como esse, é exatamente o contrário. Quanto mais os cortes de juros acontecem, eles, na verdade, estão seguindo essa tendência aqui,
que já aconteceu antes, e o fato de você ter bancos alocando cada vez mais dinheiro para comprar esse tipo de título especificamente, do curto prazo, principalmente ali de 2 anos, 3 anos, né, etc., isso significa que os bancos vão alocar menos para emprestar para a economia real, certo? Você não quer colocar o seu balanço em risco, ou seja, quanto mais baixos são os juros, mais apertado é o crédito. Isso mudou radicalmente a partir de 2008. Então a gente sempre, até hoje, se perpetua esse mito, né, de que o juro baixo significa crédito abundante, quando é justamente o contrário. Agora, você vai perceber mais ainda a seguinte coisa: olha a movimentação da curva agora, chegando mais perto. Em novembro, você vê uma queda que aconteceu bastante aqui. A curva estava basicamente invertida aqui, né? E depois desinverteu, comparado com um ano atrás. Só que dá uma olhada, esses juros daqui caíram mais ainda. Ou seja, a demanda de um ano atrás ficou ainda mais forte, mostrando cada vez mais que há 2, 3 anos a curva de bond já diz que tem alguma coisa errada. Nós não estamos tão otimistas assim, nós estamos buscando por segurança e liquidez. Mas agora eu quero chamar a atenção de por que talvez talvez uma visão diferente, né? Apesar de o Polymarket ser excelente para você poder ter uma noção sobre o futuro, porque afinal de contas esse mercado já tem quase 300 milhões de dólares de volume, então você já pode dizer com alto grau de certeza, de probabilidade pelo menos, né? Certeza não existe, mas alta probabilidade de que de fato esse corte vai acontecer dessa forma. Você tem a própria curva de juros de curto prazo falando isso. Dá uma olhada agora no dia de hoje aqui que eu estou gravando. Olha como nesse azul, você percebe agora que ele já deu uma baixada já. Olha isso, os bonds de um mês reduziram mais ainda, então ele até perdeu um pouco dessa curvatura e ficou mais achatado. Ele já sugere uma compra simplesmente gigantesca daqueles títulos de 4 semanas, que é do extremo curto prazo. Então, isso aqui sugere, né, e você pode até ver pelo gráfico, se a gente pegar os bonds de 4 semanas, dá uma olhada como ele veio despencando na sua taxa de juros desde o início, desde o meio do ano, mas dá uma olhada o que veio acontecendo aqui, ó, em setembro, outubro, novembro, e dá uma olhada agora, ele está literalmente em queda livre, já está em 3,72%. Então, isso sugere fortemente que o mercado de bonds já precificou que ele precisa travar aquele tipo de juro, porque a partir de agora o Fed já vai começar a fazer mais cortes, né? E que mais cortes talvez virão. E isso também tem um respaldo em relação ao mercado de trabalho americano, que está com números não muito bons, para se dizer o mínimo, né? Então eu peguei esse gráfico aqui do próprio Jeff Snyder, que é baseado no anúncio de cortes futuros de empregos que vão acontecer, né? Então você tem aqui, já tem um número, eu vou até ler os números aqui. Primeiro que ele falou, existiu o Challenger Job Cuts, né, de novembro. Então ele falou aqui que teve 71.321 postos de trabalho que foram cortados, né, pelo menos o anúncio desses cortes dos postos de trabalho agora no mês de novembro. E isso foi 24% mais alto do que no novembro anterior, e o maior número para novembro desde 2022, que foi justamente ali praticamente no final da pandemia. E você já tem ali uma quantidade também de planejamento de empregos, né, de criação de novos empregos, ou de se contratar pessoas, num número que é 35% mais baixo também do que novembro de 2024. Então você tem menos intenção de contratação e você tem mais intenção de você fazer as demissões. Isso acelera muito o processo de cortes, né? Aquele tema que a gente fala bastante aqui, labor over inflation, ou seja, né, quando você volta para o mandato específico do Fed, sobre controle de estabilidade de preços, etc., e desemprego, você tem aquela batata quente, qual que eu vou tentar cuidar primeiro, né? E
E é o grande mito que se espalha, como se o Fed pudesse, de fato, ajudar um ou outro, mas ele dá a impressão de que pode. O que interessa é a impressão, o que interessa é o que vai ser dito nessa reunião, e o mercado aguardando. Talvez já tenha precificado isso, né? Porque tá quase certo. Então não sei se isso vai ser aquela mega notícia. Pode ser que suba, com certeza, né? Bad news is good news. Você sempre está esperando ali uma subida dos mercados que não tem nada a ver com a economia real. Na verdade, ter más notícias em labor significa ótimo. Quanto mais nós tivermos à beira do precipício na economia real, maior é a chance de mais um bull market na SP500, por exemplo, né? Então, você vê o nível de desconexão que existe ali entre a economia real e o mercado financeiro. Só que esses juros de um mês estão literalmente gritando que está se buscando por segurança e liquidez, e eles ajudam bastante a dar essa previsibilidade do que provavelmente o Fed deve fazer, caso ele entenda a dinâmica da curva de juros, que é exatamente onde eles olham. Eles não podem falar isso porque precisa dar a impressão de que eles têm controle em relação a toda a curva, mas o formato da própria curva já é a prova de que não tem, porque nos textbooks, né, nas apostilas do Banco Central, a ideia é de você ter uma transmissibilidade perfeita. Então, se eu subo os juros, todos os outros juros também vão subir, fazendo uma escadinha, que ele chama de forwards, né? Então, forward guidance. Eu vou trazer aqui a intenção do Fed e a curva vai fazer ali uma ascendente super bonitinha, na mesma escala, baseado no que o Fed fizer. Só que você vê exatamente que não é bem assim que funciona, porque a curva de bonds americana ela pertence ao mundo inteiro, principalmente depois de 2008, na forma que tudo ficou configurado. Então, tecnicamente, o Fed está simplesmente fazendo um movimento de seguir o que esse movimento dessa partezinha aqui, ó, já está fazendo. E, tecnicamente, se ele quisesse mesmo seguir a curva de bonds, ele teria que fazer cortes muito, muito maiores. Então, é sempre uma impressão de uma instituição completamente reativa, que precisa ver as coisas quebrarem, né? Porque eles se chamam de data dependent, ou seja, eu dependo de dados, e esses dados estão sempre olhando pelo retrovisor. Mas se você é membro, já sabe, na verdade, né, que nesse último capítulo que eu fiz, que foi um dos mais importantes que eu fiz nos últimos tempos, a preocupação do Fed, na verdade, é bem diferente do que essa reunião que todo mundo está vendo, porque ele quer evitar essa implosão de crédito. Mas vamos ver a cena dos próximos capítulos e como que o mercado vai reagir a esse corte de juros.